E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de um assunto que eu perguntei lá no comunidade se vocês tinham interesse em eu fazer esse vídeo e foi um vídeo que foi muito pedido e muito aceito. Então eu achei incrível e eu falei, que bom, gente, então vamos trazer esse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com a Kesha. A gente vai relembrar os altos e baixos da carreira dela, vamos analisar a discografia, vamos analisar todas as tendências de mercado que ela foi, tá bom? Então fica comigo nesse especial sobre o que aconteceu com Kesha aí. Se você não é inscrito aqui no canal, quero te convidar para você poder se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, confere se a sua inscrição ainda tá ativa. O YouTube tem desinscrito algumas pessoas, então eu sempre tô lembrando aqui pro pessoal conferir se tá inscrito ainda no canal. Se caso não tiver, se reinscreve de novo para você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vamos começar analisando uma das coisas assim que é fundamental antes da gente começar a falar da carreira da Kesha, né? Que é o que rolava na época ali e principalmente o que a gente tem nessa década que a gente está chegando no fim, né, de 2010 com tudo que a gente alcançou. Como vocês talvez não lembram ou possivelmente lembram, no começo dessa década o eletropop estava muito em alta. A gente teve a explosão de diversos artistas dentro desse gênero. Inclusive, a gente teve uma popularização desse gênero tão grande que artistas que eram de outros segmentos fizeram mudanças no seu repertório para lançar novos álbuns que fossem dentro da nova tendência. Isso tudo aconteceu exatamente pelos grandes álbuns eletropop daquela época. Se a gente pegar aí o da Kesha, que foi o Animal, lançado em 2010, e também o da Lady Gaga, The Fame Monster, definem muito bem o que foi o início da nova década e todas as tendências da música, né? A gente tinha esses pops bem diferentes, por mais que dentro do universo do eletropop, né? Que acabava que as pessoas estavam entrando nessas tendências e seguindo esses sons. E com isso veio popularização mais uma vez de artistas e produtores musicais novos, né? E assim, uma das coisas que a gente percebe é que, infelizmente, esse gênero, como ele foi muito explosivo na época, depois ele acabou não se reinventando tão bem, ou seja, ele não envelheceu tão bem, ele não teve tantas mudanças, né? Quando a Lorde, por exemplo, surgiu com a Lana Del Rey também ali entre 2010 e 2011, claramente a gente viu uma mudança muito grande dentro da tendência musical, né? Enquanto a gente tinha o eletropop dominando tudo, sendo aquela ferveção, todo lugar que a gente ia tava tocando uma música da Lady Gaga ou da Kesha, TikTok, aquela loucura. No ano seguinte a gente já ouvia Team em diversos lugares da Lorde, Royals, que já vinha por um lado totalmente indie. A gente já tinha Summertime Sadness, Born to Die, da Lana Del Rey. Então assim, tudo mudou o mercado, né? Se a gente anda mais um pouco pra frente, a gente teve a explosão do reggaeton, né? Que veio ali no finalzinho de 2014, que teve a explosão e o grande hit que veio com Despacito. Foi se craftando, né? O latino voltando a tomar forma. E quando veio Despacito, virou uma febre, né? Então, assim, o reggaeton virou mais uma tendência musical. E depois a gente teve uma estabilização no pop, vindo com o trap misturado com pop. Se a gente pegar, por exemplo, aí o Thank You Next da Ariana Grande, a gente tem um exemplo clássico do que foi o último pop tendência da geração. Então, assim, a gente passou por transformações, mas o eletropop lá do começo da década, ele foi um gênero que ele não envelheceu com tanta personalidade quanto esses outros que eu citei, o indie, o reggaeton e o trap pop. Bom, mas aonde que a Kesha entra, afinal de contas, dentro de toda essa história que eu falei aí, né? A gente vai começar revisando um pouco da vida da Kesha e entendendo onde ela começou a carreira dela, onde as coisas começaram a se projetar e quando ela finalmente teve o primeiro hit de verdade dela, que foi TikTok. Eu acho que isso é fundamental pra gente entender que a Kesha, ela meio que nunca foi uma artista que ela teve estabilidade. Isso é um grande problema. Ela realmente teve momentos da vida dela sempre de montanha-russa. Então ela sempre lidou com tudo isso, durante a vida toda. Então ver hoje o que a gente reflete, né, com os trabalhos mais recentes dela,
a gente não vê tão distante de realidade que ela já teve antes. Então a possibilidade de um comeback é muito possível ainda. Quando a Kesha oficialmente entrou para a gravadora, ela tinha apenas 18 anos. Quando oficialmente ela entrou para a Kemosabe, que é inclusive essa gravadora que é parte da Sony, mas ela é ali do Dr. Luke, a gente tem uma Kesha com 18 anos, em 2005, entrando numa gravadora para começar a trabalhar como artista, né, compositora. Então assim, as coisas da vida dela já começaram assim, com uma esperança, só que ela não conseguia se lançar profissionalmente como cantora. Isso era o problema. Ela escrevia músicas, ela fazia backing vocals, então assim, ela estava envolvida, mas ela ganhava muito pouco, entendeu? Então assim, ela apareceu em CDs, ela fez backing vocals para álbuns que tiveram importância, enfim, vamos relembrar primeiro essa parte aí. A Kesha fez o backing vocal de Nothing in This World da Paris Hilton, que foi gravado em 2006 para o álbum Paris dela. É importante a gente ressaltar isso porque ela não recebeu esses créditos, entendeu? Tudo isso assim era muito pouco feito para pagar ela, então ela tinha que ter uma segunda base de trabalho, e ela era garçonete ao mesmo tempo que ela fazia isso. Então a vida dela sempre foi uma vida que tipo, os artistas emplacavam as coisas, mas ela ganhava muito pouco. Então assim, tudo naquela onda. Em 2006, ela assinou um contrato com uma empresa de gerenciamento do David Sonnenberg, a DAS Communications. O intuito era da DAS obter um grande contrato para ela em troca de 20% da sua renda musical, com inclusive a opção de terminar o relacionamento se caso eles não conseguissem esse contrato. Ou seja, por mais que ela estava dentro da Kemosabe, ela entrou para um escritório em busca de novos artistas para tentar conseguir um contrato musical de lançamento para ela se tornar uma artista e não ficar só no background. Além da música da Paris Hilton, ela também fez His Love para a banda The Veronicas com Toby Gad, fez os backing vocals de Lance Leather para Britney Spears, chegou a aparecer inclusive no clipe de I Kissed a Girl da Katy Perry, e finalmente ela gravou uma música que a parte dela acabou dando certo, que foi Right Round. Mas uma curiosidade que muita gente não sabe de Right Round é que por mais que a Kesha cante o refrão, ela não acredita e não ganha nada com a música. Essa história é bem engraçada, porque assim, quando o Dr. Luke estava no estúdio com o Florida fazendo a música, eles precisavam de um vocal feminino. E a Kesha tava lá por coincidência, então o Dr. Luke falou assim, Kesha, canta esse refrão aí pra ele. A Kesha foi lá, cantou o refrão. A música explodiu e ela não ganhou nada. Foi exatamente depois disso que ela começou a usar o nome Ke, o cifrão Ha, né, para fazer de certa forma um tom irônico, porque afinal de contas ela tinha um hit, mas ela não ganhava nada com aquilo, sabe? Então assim, era uma coisa que acabava sendo uma piada, né, de ver uma pessoa que tinha tanto a oferecer e acabava que não ganhava nada, tanto que ela seguia no emprego ali de garçonete. Depois que a Kesha estava passando por esses altos e baixos, finalmente ela conseguiu um contrato de gravação para lançar o primeiro álbum dela com a RCA. Foi assim que ela fez 6 álbuns dentro desse contrato com a gravadora e também misturado com a Kemosabe, né? Por mais que a Kemosabe fosse a gravadora principal dela, a RCA distribuiria o projeto. Então assim, era um contrato grande que ela ganharia uma grana com isso. Uma curiosidade foi que a Kesha, antes de lançar o Animal, ela tinha escrito e feito mais de 200 músicas pro projeto. Tanto que essas músicas que ela fez todas pro Animal, acabou depois que ela explodiu, indo para diversos artistas durante quase 2 anos ali pra frente, né? Eu ainda vou chegar para citar esses artistas, mas assim, pelo grande acesso, então tipo, você cortar num álbum de 15 faixas 200, fica muita faixa descartada, entendeu? Ela reutilizou algumas faixas para outros lançamentos e tal, mas não é a mesma coisa, gente. Você realmente, assim, tem um produto muito grande, preparado minuciosamente por diversos anos, mas você tem que cortar tudo e escolher realmente o que vai ser vendido da melhor forma. O álbum de estreia dela foi o disco Animal, lançado em 2010. Ele foi certificado platina nos Estados Unidos e havia vendido 2 milhões de álbuns em todo o mundo até setembro de 2010.
O primeiro single do álbum, que foi TikTok, foi lançado no final de 2009 e quebrou o recorde dos Estados Unidos da maior semana de vendas de um single, com 610 mil downloads digitais vendidos em uma única semana. O maior já registrado por uma artista feminina desde o início do rastreamento de downloads digitais em 2003. Ele passou 9 semanas no número 1 no país e se tornou o número 1 de uma artista feminina em seu primeiro single desde Debbie Bone com You Light Up My Life em 1977. Ou seja, o primeiro single foi tão bem que ela acabou recebendo essa questão aí de ser o primeiro melhor single desde 1977 para uma artista que estava tendo sua estreia com o primeiro single sendo essa explosão toda. TikTok vendeu cerca de 25 milhões de cópias no mundo todo, tornando-se o single mais vendido da história digital e o single digital mais vendido por uma semana de uma artista solo feminina. Os singles subsequentes do álbum Blá Blá Blá, Your Love Is My Drug e Take It Off alcançaram também um sucesso comercial semelhante, ficando no top 10 da Austrália, Canadá e também nos Estados Unidos. Uma outra curiosidade foi que a personalidade da Kesha, não somente artística, mas também musical, ficou muito polarizada e muitas pessoas começaram a se enxergar dentro daquele novo estereótipo da Kesha. A gente vê que meio que a cada começo de cada década a gente tem uma artista que tem esse tipo de explosão, né? Se a gente pegar nessa década que a gente tá hoje, a Billie Eilish é a atual Kesha. Entendeu? Porque ela vem com aquela personalidade marcante. E a Kesha foi, tipo, fundamental no começo da década para se, popularizar bem. Sofreu um pouco de crítica. Enquanto alguns críticos achavam a produção pouco sofisticada, outros achavam que essa personagem que ela era apenas genérica e não tinha credibilidade. Depois disso, a Kesha enfrentou o primeiro problema judicial dela com aquela empresa de comunicações que eu falei lá no começo do vídeo que ela chegou a assinar, que eles buscavam um contrato para ela, né? Eles queriam 14 milhões de dólares referente ao contrato da Kesha, mas acabou que as coisas não deram muito certo, eles resolveram a pendência deles, quase perto só da Kesha lançar o segundo álbum, então ficou meio que 2 anos o negócio enrolando no tribunal. A explosão da Kesha e o fenômeno dela estava tão grande que a gravadora resolveu optar por um relançamento de álbum, no lugar de preparar um novo álbum para lançar no ano seguinte. Foi aí que oficialmente, no segundo semestre, eles resolveram lançar o EP Cannibal, que também vinha com uma versão do Animal, que era o Animal mais Cannibal. Era um EP que tinha 8 músicas novas, que eram músicas claramente ali excluídas da sessão de gravação que eles fizeram, o Animal. O primeiro single We Are Who We Are foi muito bem. A música estreou em número 1 na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. Assim, a Kesha ficou com 2 número 1 e 4 top 10 entre os hits ali que estavam rolando. Ao lado ali também da música My First Kiss do 303, que também entrou. A Kesha foi nomeada Artista do Ano de 2010 pela revista Billboard, como TikTok sendo classificada como a música de melhor desempenho do ano nos Estados Unidos. O segundo single desse EP, que foi Blow, também foi muito bem, ficou no top 10 da Hot 100. E no ano seguinte, a Kesha já tinha vendido 21 milhões digitalmente. Então, assim, ela tava com tudo na época, tudo dela tava dando certo, tava vivendo um sonho perfeito. E, ao mesmo tempo que isso tava acontecendo, ela embarcou na Get Sleazy Tour, com o intuito de divulgar o Animal e também o EP. E foi nesse processo que ela começou a gravar o segundo álbum de estúdio, que vinha a ser o disco Warrior. Quando o Warrior estava perto de ser lançado, ela anunciou o primeiro single do álbum, que ia ser Die Young. Die Young era dita como ser uma música para ser o novo gênero musical que ia rolar ali a partir daquele novo ano ali com a Kesha, que era um novo estilo e etc e tal. E realmente era, gente. Era uma música dançante, mas que tinha também influências mais acústicas. Só que a gente teve alguns artistas lançando o gênero antes da Kesha poder lançar e se popularizar com Die Young. Mas, por mais que Die Young tenha se tornado um sucesso, o que fez com que a música acabasse perdendo o engajamento e assim levando a era toda por água abaixo, foi exatamente aquele massacre que aconteceu nos Estados Unidos, que matou muitos jovens. Por causa do termo da música Die Young, a música acabou sendo boicotada das rádios
por de certa forma tá fazendo referência e o assunto tá muito em alta. Isso ajudou de certa forma o álbum a perder muito seu impacto e ir por água abaixo. Tanto que o segundo single foi um terror, a música não entrou em nada, foi uma ladeira só. O terceiro single acabou ficando em top 5 em alguns outros países, mas onde era importante dele entrar, ele acabou não entrando, que foi a música featuring ali com will.i.am, Crazy Kids. No ano de 2014, a Kesha tomou uma decisão fundamental na vida dela, que era ir para uma clínica de reabilitação cuidar dos seus distúrbios alimentares. Esses distúrbios alimentares, segundo ela própria, foi causado pelo Dr. Luke. O Dr. Luke, de certa forma, ele tinha uma necessidade de que a Kesha tivesse muito magra, em que ela fosse o mais bem vista comercialmente. Então, assim, segundo ela, tudo aquilo era muito forçado dentro desse estereótipo e ela acabou ficando doente com tudo aquilo. E isso não é novidade, gente. Esse tipo de coisa na indústria do pop é muito comum. Quantos artistas a gente não vê aí que tem bulimia e tem sérios problemas de saúde exatamente pelo excesso da magreza que a indústria do entretenimento faz com que as pessoas tenham que ter. Então, assim, é realmente uma busca que ela chega a ser catastrófica por outro lado. Depois disso, a Kesha oficialmente cortou o cifrão e resolveu trazer de volta o S pra ela, né? Porque ela queria ser ela mesma. E durante a reabilitação, ela escreveu o novo álbum dela, que vinha no futuro a ser o Rainbow. Porém, no meio desse processo, ela entrou contra o Dr. Luke, alegando questão de abuso sexual no tribunal e também abuso psicológico, exatamente também usando o gatilho da reabilitação. Esse negócio virou uma confusão e assim, foi uma das coisas, foi o assunto, eu acredito, mais falado dessa década em relação a crises na música, né? A gente teve esse processo desenrolando, a gente teve a campanha Free Kesha, que teve muita força na internet, muita gente assim se solidarizou com o negócio da Kesha, até por questões monetárias, ela recebeu doações, porque afinal de contas ela não estava produzindo. E o dinheiro dela começou a acabar e as coisas começaram a ficar muito fora de controle, né? E a história acabou virando aquele mundo todo ali. Só que finalmente, enquanto as coisas se resolveram, a Kesha acabou perdendo o processo e tendo que ficar ligada à gravadora ainda Kemosabe e cumprir com o lançamento dos álbuns ali. Porém, ela não era mais obrigada a trabalhar com o Dr. Luke, o que era um ponto positivo. Foi exatamente aí que ela lançou oficialmente o terceiro álbum de estúdio dela, que foi o Rainbow. E o Rainbow, ele era um álbum que expressava tudo que ela passou naquele momento e moldou um novo status de artista para ela, totalmente. Porque a Kesha era conhecida por ser uma artista que ela vinha com aquelas músicas dance, né? E de repente ela se viu em um momento que ela não podia fazer músicas dance, porque não combinaria toda a tensão que ela viveu em fazer músicas felizes. Ela precisava fazer músicas que demonstrassem um outro universo dela. E foi aí que ela voltou às raízes dela, de quando ela ainda era muito jovem, e ela vidrava ali dentro da música country e tal. Então ela fez um álbum que tinha influências pop, mas ao mesmo tempo country, mas era um álbum muito stripped down. Então não tinha totalmente aqueles universos todos ali. O primeiro single do álbum, que foi Praying, foi um mega sucesso. Inclusive o álbum teve indicações para premiações, então tudo estava correndo muito bem e funcionou muito bem, né? Ela chegou a fazer a turnê do álbum, divulgar tudo, mas quando ela resolveu fazer o último retorno dela, que foi o High Road, as coisas já parece que não tinham mais tanto o interesse do público. A Kesha, de certa forma, com o retorno que ela quis fazer no High Road, ela quis voltar a aplicar a personalidade que ela tinha lá no começo da carreira, ainda assim podendo fazer uma extensão do que foi o disco Rainbow. Então a gente pega, por exemplo, o Raising Hell, que foi o primeiro single do álbum. A música teve um desempenho péssimo, mas a música traz de volta aquela energia que a Kesha tinha lá no primeiro álbum, tá? Mas ainda assim o High Road transpareceu uma continuação do Rainbow. O que eu acho realmente que aconteceu com a Kesha durante todos esses altos e baixos da carreira dela foi que depois da divulgação do Rainbow,
a gravadora realmente não focou mais tanto nela. E por mais que ela tenha trago um novo som, vindo com essa reabilitação musical que ela trouxe, não foi suficiente, o público acabou não abraçando aquilo. E ao mesmo tempo eu acho que Raising Hell foi uma música muito mal escolhida para ser um primeiro single, meio que não funcionava com o que estava tocando na época. Será que se a Kesha não tivesse entrado dentro de uma tendência musical popular depois de todo o disco Strip Down que ela fez, ela não teria tido um retorno melhor? Já que afinal de contas poderia ser esse talvez o grande intuito de voltar às raízes do pop? Enfim, fica aquela questão no ar, porque afinal de contas a Kesha vai ser sempre essa grande artista que teve a vida em montanha-russa. Então é muito possível que daqui a pouco tempo, quando ela fizer um retorno novamente, ela possa vir e trazer um álbum que vai deixar a gente de queixo caído. Então assim, há a possibilidade de muitas coisas acontecerem. Mas eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acham disso tudo? Vocês realmente acreditam que a Kesha, por mais que passou por esses altos e baixos, ela não conseguiu se consolidar, ela não conseguiu manter? Conta pra mim também quais são suas músicas favoritas da Kesha e também o que você espera pro futuro dessa artista, tá bom? Ó, um beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí!